Bom dia, pessoal. Vamos tratar agora sobre transistores. Nós já tratamos sobre diodos, vimos as aplicações dos diodos, vimos as características dos diodos, que é um material semicondutor, tá? Utiliza um material semicondutor. Agora vamos falar sobre transistores bipolares. Os transistores, pessoal, são também componentes, tá? Que utilizam materiais semicondutores, só que são componentes que têm coletor, base, emissor, como mostra o nosso primeiro slide aí. Olha lá. Se você olhar, você tem coletor, base, emissor, A diferença é que um é NPN, NPN quer dizer negativo, positivo e negativo, e outro é PNP, que é positivo, negativo, positivo, tá? Detalhe, aí tem os dois tipos que nós temos, como exemplo, BC548 e o BC558, tá? Detalhe, pessoal, tanto o BC548 como o BC558 são transistores basicamente com as mesmas características, só que um é NPN, outro é PNP, tá? Bom, aqui, pessoal, a primeira parte do transistor, ou seja, ele operando como chave, tá? Vejam, pessoal, olhando para o gráfico aí, que tem uma reta em vermelho, ele tem dois pontos, o ponto que a gente chama de saturação e o ponto que a gente chama de corte. Quando ele está em corte, nós dizemos que ele é uma chave aberta. Quando ele está em saturação, nós dizemos que ele é uma chave fechada. Tá? Detalhe, nós vamos utilizar um transistor que chama BC548, que é esse transistor que está aqui, tá? Basicamente, pessoal, esse transistor, ele tem por característica, pessoal, deixar ou não passar corrente entre coletor e emissor a partir do momento que eu aplico ou não corrente na base, tá? Então, vocês olharem aí que tem uma chave S, ponto 1 e 2. A chave S vai ser simulada com esse fiozinho aqui, ó. Esse fio simula a chave S pra gente. Então, se eu colocar o fio na posição 1, significa que eu vou colocar corrente na base do transistor. Olha o que aconteceu com o LED, ó. Ele acendeu. Por quê? Porque como eu injetei corrente na base do transistor, vai passar corrente entre coletor e emissor, aí automaticamente fechou o transistor. Aí o LED acende, tá? Se eu trocar a chave, que eu chamei de chave, da posição 1, ó, esse aqui é o positivo, para a posição 2, que é o terra ou negativo, pessoal, automaticamente o que aconteceu? Agora ele não acende. Por que ele não está acendendo, pessoal? Simplesmente porque agora eu não tenho mais corrente na base dele. Se eu não tenho corrente na base dele, o transistor funciona como uma chave aberta e automaticamente ele fica aberto. Então, ó, aqui, ó, corrente na base, o transistor fecha, acende o LED. Tirei corrente da base, o transistor abre, o LED apaga, tá? Isso é a nossa chave posição 1 e posição 2, tá? Agora, aos próximos slides nós vamos falar de polarização do transistor. Então vamos lá. Polarização. Ó, então, para você falar de polarização, nós temos que trabalhar com o que a gente chama de ponto quiescente. O que é polarizar um transistor? É fazer atuar no que a gente chama de ponto quiescente. O que é o ponto quiescente? É o ponto ideal de trabalho do transistor. Para isso, pessoal, o que a gente precisa? Nós precisamos polarizá-lo através de uma linha de carga, tá? Então aqui está o gráfico, a curva característica do transistor. Nós vamos ver melhor essa curva na teoria, não se preocupem, tá? Aqui o nosso foco é a prática, mas para a gente entrar particularmente na montagem do circuito, é bom a gente falar sobre a curva característica do transistor. Olha lá, corte e saturação. E ele tem vários IBs, IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, para vários ICs. Então para cada IB, o que é IB? Corrente de base. Eu vou ter um IC. O que é IC? Corrente de coletor, tá? E isso eu determino através de um circuito chamado circuito de polarização do transistor. Ó, dois tipos de polarização. Então vamos lá. Polarizando o transistor com um resistor de base, tá? Então aqui eu tenho um resistor de 1 kΩ, aqui eu tenho um resistor de 150 ohms, aqui eu tenho um resistor de 150 kΩ. Ali são as medidas que eu fiz. O que é VRC? VRC é tensão no resistor de coletor. O que é VRE? Tensão no resistor de emissor. O que é VRB? Tensão no resistor de base. O que é VCE? Tensão entre coletor e emissor. VCB? Tensão entre coletor e base. VBE? Tensão entre base e emissor. IC? Corrente de coletor. IB? Corrente de base. Vamos medir cada um deles aí para a gente ver. Bom, então vejam, o primeiro circuito só tem um resistor de base. Então eu vou tirar o segundo resistor, tá? Então ficou só um resistor de base, ó. Vamos analisar então o circuito com o resistor de base. Então vamos medir a corrente... Corrente não, vamos começar pela tensão. Vamos medir a tensão no resistor de coletor. Então, olha lá, 8.63, olha lá, eu tinha achado 8.5, tá próximo, tá? Tensão no resistor de emissor, olha lá, 0,13, eu tinha achado em torno de 0,13. Tensão VCE que tá mais fácil ali, ó, VCE. Tensão aqui, ó, VCE.
3.3, ó, achei o VCE exatamente de 3.3. O que é o VCE? Tensão entre coletor e emissor. Tensão VBE. VBE é praticamente um diodo, então VBE ó, vai dar em torno de 0,6 a 0,8, no caso aqui deu 0,62. VCB, tensão entre coletor e base do transistor, 2,68. Uma coisa importante, se você somar o VCB mais o VBE, tem que dar o VCE. Tá? E dá, ó, 2,62 mais 0,62 dá aproximadamente 3,3, tá? Vamos medir a tensão no resistor de base. Olha lá, dá uma tensão alta. Por quê? Porque o resistor de base é 150 kg, então quase toda a tensão está em cima dele. Eu tenho uma tensão de 12 volts aplicada no circuito, em cima dele vai ter 11,34. Agora vamos medir as correntes. Importante as medições de corrente. Então vamos lá. Corrente de coletor. Bom, corrente de coletor a gente abre aqui. A gente tem que lembrar sempre que corrente de coletor é em série, né? Então vamos lá, vamos medir a corrente de coletor. Corrente a gente tem que medir em série. Olha lá a corrente de coletor, 0,88. Eu tinha achado 0,87. 0,88 significa 0,88 mili, ou seja, 880 microampere, tá? Vamos medir a corrente de base agora. Vou abrir aqui, ó, para a gente medir a corrente de base, tá? Medindo a corrente de base, é entre esse ponto aqui e a base. Olha lá, 0,07, ou seja, miliamperes, 70 microamperes. Então vejam, pessoal, que interessante. Eu tenho praticamente um ganho aí bastante grande, porque o IC é 0,87 mili, o IB é 70 microamperes. Olha como deu uma corrente bem maior a corrente de coletor. Significando o quê? Que o transistor tem um beta. O que é o beta? É o ganho de corrente. Que seria 0,87 dividido por 0,07 mili. Dá um ganho bastante aceitável, tá? Um ganho bastante alto, tá? Isso para um resistor de base. Agora nós vamos para a próxima polarização do transistor. Com a próxima polarização do transistor é quando eu incluo um segundo resistor de base. Ó, vou incluir ele aqui, ó, que é o nosso segundo resistor de base. Pronto. Agora eu tenho um resistor de base 150, um resistor de base que é o RB2 de 33, 1K e 100R. Então vamos lá, vamos fazer as medições agora, pessoal, pensando um pouquinho em corrente e tensão. Vamos lá. Tensão, ó, vejam agora o que vai acontecer. Vamos lá. VCE. Olha lá quanto deu o VCE. Desculpa, VCE não, VRC. O VRC deu 6,98 lá na medida, no meu aqui deu 7,03, está próximo. VRE, ó, 0,11, o meu deu 0,1 lá na medida, muito bom, está muito próximo. VCE, olha lá, 4,95, o que significa isso? Eu estou quase no ponto ideal de trabalho do transistor. Qual que seria o ponto ideal de trabalho do transistor? Metade do VCC. Se o VCC é 12, o ponto ideal de trabalho dele seria 6 volts. Mas eu estou com 4,93, então está bastante aceitável, tá? Vamos lá, VBE, tensão entre base e emissor, 0,61, é praticamente um diodo aqui, ó. 4,29 é o VCB. Se eu somar 4,28 mais 0,6, dá exatamente o 4,93, o próximo, né? Que é o VCE, tá? VRB1 e VRB2. A soma de VRB1 e VRB2 tem que dar o VCC. Olha o VRB1, 11,38. Olha o VRB2, pessoal, 0,72. 11,38 mais 0,72 dá praticamente os 12 volts da fonte, tá? Vamos medir agora quanto está dando a corrente de base e a corrente de coletor. Vamos primeiro para a corrente de base. Estou abrindo a base aqui, vamos primeiro para a corrente de coletor. Estou abrindo aqui o coletor e estou medindo a corrente, tá? Medindo a corrente, olha lá, 0,71 miliamperes, tá? Ou 710 microamperes. Você vai ver que agora a corrente de base é bem menor, tá? Vamos medir a corrente de base. Medindo a corrente de base, olha lá, 0,05, ou seja, 50 microamperes. Resumindo, pessoal, o transistor está tendo um ganho de corrente, que é o beta, que é a relação de IC por IB, bastante alto, porque a corrente IC deu 0,71 miliamperes e a corrente B deu 50 microamperes. Então deu um ganho bastante aceitável, tá? Está tendo um ganho de corrente bastante grande. E eu estou conseguindo fazer o VCE, está muito próximo do ponto ideal de trabalho dele. Qual é o ponto ideal de trabalho dele? É o ponto quiescente, que seria em torno de 6 volts, metade do VCC. Nesse caso, deu 4,93. É um bom valor de VCE. Resumindo, pessoal, polarizar o transistor é isso. É fazer ele trabalhar com um bom ganho de corrente e fazer com que ele trabalhe, pessoal, no meio da linha de carga. O que é o meio da linha de carga? O que a gente chama de ponto quiescente ideal. O ponto quiescente ideal seria, pessoal,
o VCC sobre 2. Especificamente, quando eu polarizei isso aqui, eu não consegui o VCC sobre 2, porque o VCC sobre 2 seria 12 volts, mas eu consegui 4.93, está próximo, ou seja, está bastante aceitável. Tá? Então, o que a gente viu nesta aula? Nós vimos, pessoal, como é o comportamento do transistor, operando como chave e 2 tipos de polarização. Polarização com um resistor de base e polarização com 2 resistores de base. A vantagem de eu colocar 2 resistores de base é que eu consigo manter o ponto quiescente mais próximo do ideal. Ou seja, eu consigo manter um ponto quiescente mais próximo do ideal, que seria VCC sobre 2. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula. É para vocês entenderem o comportamento e o funcionamento do transistor. Tá? E a partir das próximas aulas e também no módulo 2, vocês analisarão mais como são, né, as aplicações do transistor, que é muito importante você saber as aplicações do transistor. Que ele pode ser utilizado como amplificador, pode ser utilizado como oscilador, mas para ele fazer oscilação, para ele fazer amplificação, primeiro de tudo você precisa polarizá-lo. Então essa aula é muito importante para você aprender a polarizar o transistor. Obrigado e até a próxima aula.